Bom dia, dando prosseguimento à nossa aula 6, no caso 6b, Silogismo Aristotélico e Ética. Slide 2. Falácia. Qualquer erro de raciocínio. Falta de domínio da linguagem lógica. Atenção que eu disse linguagem lógica. Não é a linguagem gramatical, da norma culta, do português correto. É a linguagem lógica. Continuando. Falácia. Constantemente usada em discursos retóricos. E aqui a gente tem que fazer uma distinção entre oratória, dialética e retórica. Entenda, por favor, como oratória a capacidade de se expressar bem, com desenvoltura, sem gaguejar. Aquelas pessoas que falam bem em público, não ficam nervosas nem ansiosas, que usam até uma linguagem fluente, sem gaguejar, até com um bom vocabulário. Aí nós estamos falando de um dom que a pessoa tem, um dom, o dom da oratória. A dialética já implica na própria essência filosófica. O processo dialético ocorre quando duas pessoas estão interessadas em chegar à verdade. Elas discordam, por exemplo, então debatem de maneira racional, sem dogmatismos, dispostas a ceder no que seja inferior e a manter o que seja superior. Então, de uma tese, de uma antítese, elas podem chegar a uma síntese que as duas passarão a usar como sendo algo melhor do que aquilo que inicialmente elas estavam propondo. Ao fazer isso, estão filosofando, estão aplicando o método dialético da filosofia. E, finalmente, o lado ruim, a face negativa da oratória, são pessoas que se expressam bem, mas usam esse dom, essa arte, para convencer os outros dos seus interesses e das suas crenças, muitas vezes de maneira até mentirosa e inescrupulosa, defendendo os seus interesses particulares, independente de serem verdadeiros, nobres, morais ou não. Isso acontece muito em política. Políticos são retóricos por natureza. Eles não entram num debate com outro político para praticar a dialética. Eles querem convencer, por exemplo, os seus eleitores das suas convicções e, no final, a votar neles. A retórica seria o lado negativo da oratória, a dialética seria o lado positivo. Um dado interessante é que a retórica ela tem uma atenuante. Pode ser que a pessoa esteja sendo retórica de maneira inconsciente. A pessoa acredita no que está falando, sem saber que isso esteja errado, e ela tenta convencer a outra daquela sua verdade, daquele seu interesse. Aí está no texto, conscientemente ou não. Mas a gente precisa voltar à falácia. E aí, na tirinha, você tem um exemplo, um dos mais clássicos, inclusive que estamos vendo muito agora na política brasileira. Veja que uma pessoa diz X, a outra diz ele é, e aí
tem um xingamento, então X é falso. Quer dizer, é uma falácia contra o homem. É a não análise do que ele disse, é simplesmente desprezar o argumento, criticando a pessoa que o pronuncia. Hoje em dia se vê muito isso em política no Brasil, desqualificar o interlocutor para assim não considerar o seu argumento, ainda que esse argumento seja verdadeiro, lógico, racional e convincente. Isso é uma falácia grave. Se eu me alonguei muito no slide 2, vou ser mais sucinto nesse. Resumidamente, falácia, argumento logicamente inconsistente. Soa como uma espécie de mentira, enfim, inválido. Slide 4, paradoxo. Na verdade, eu não coloquei nesse slide, mas existem três tipos de paradoxo muito comuns. O primeiro deles é quando a resposta certa a um problema contraria o senso comum. As pessoas que não são especialistas, estudiosas, diriam com certeza que a resposta seja A, mas vem um especialista e explica que isso está errado, que a resposta seria outra. E é uma resposta que até deixam as pessoas desconfiadas, a ponto de negar que aquilo esteja correto, mesmo vindo de um especialista. Isso acontece muito na física. Um segundo tipo de paradoxo é aquele que nem é um paradoxo porque tem solução. Só que a solução às vezes é tão difícil que parece que a questão proposta não tem resposta. Então é uma espécie de ilusão de paradoxo, mas muitos chamam assim. O slide 4. O terceiro tipo de paradoxo é o verdadeiro, é aquele que realmente não tem solução porque ele se autocontradiz. Veja o exemplo da tirinha, mas o mais importante é o que está à esquerda, o exemplo da frase. Veja só, a professora escreve no quadro a seguinte frase: Eu sempre minto quando escrevo no quadro. A pergunta é a seguinte: ela está mentindo ou falando a verdade? Supondo que ela esteja falando a verdade, ela sempre mente quando escreve no quadro. Então, isso aí que ela escreveu é uma mentira, que ela sempre mente quando escreve no quadro. Então, ela não mente quando escreve no quadro, logo, isso aí é uma verdade. Mas se essa frase é uma verdade, que ela sempre mente quando escreve no quadro, então ela mente quando escreve no quadro, logo a frase é uma mentira. Conclusão, você percebe que não tem saída. Isso não tem solução. Fica girando ao redor de si mesmo. Ele se autocontradiz. A conclusão você tiraria sobre a veracidade da afirmação? Nenhuma. Isso é um paradoxo. Slide 5, um outro exemplo muito conhecido do Pinóquio, aquele personagem que sofreu a punição de uma fada que fez um feitiço, um encanto, que dizia o seguinte: se ele mentisse, cada vez que ele mentisse, o nariz iria crescer. Aí o que fez o Pinóquio? Em certo momento, ele fez a seguinte declaração: Vou falar uma verdade, disse o Pinóquio. O meu nariz vai crescer agora. Isso é um paradoxo. Por quê? Se o nariz do Pinóquio crescer, então a afirmação era verdadeira, porque ele disse que ia crescer. Mas diante de uma verdade dita por ele, seu nariz não deveria crescer, porque só cresce quando ele mente.
Se o nariz não crescesse, então a afirmação que ele disse seria falsa. Mas sendo falso, o nariz deveria crescer. Então, não há solução, isso é um paradoxo. Slide 6. Existe certa polêmica em torno da origem e do significado atual de ética e moral, mas muitos linguistas e historiadores afirmam que a palavra ethos é de etimologia grega e significa comportamento, ação, atividade. E é dela que deriva a palavra ética. Então você vê aí no slide 6, a ética é, portanto, o estudo do comportamento, das ações, das escolhas e dos valores humanos, salvo a sua mescla e polêmica com relação à palavra moral, mas não é esse o caso do nosso estudo aqui. Slide 7, lendo com vocês. Segundo Aristóteles, a perfeição para todo ser vivo consiste no perfeito desenvolvimento da atividade que lhe é própria, que lhe é natural, que é o seu fim. Como o homem, em primeira linha, é um animal racional, para Aristóteles, a perfeição seria a suprema formação dessa sua essência, ou seja, a racionalidade. Inclusive, nesse aspecto, Aristóteles se aproximava bem do racionalismo platônico. Nesse slide 8, para quem quer entender Aristóteles, é muito importante. Para ele, a política não seria outra coisa senão a ética aplicada. A contemplação da virtude é apenas uma espécie de estágio preliminar e a parte teórica da ética. Mas a doutrina do Estado, do governo da polis, da política, que seria a sua parte prática e aplicada. Então veja aí no slide 8. Para Aristóteles, os bens podem ser de 3 gêneros diferentes: os bens externos, os corpóreos e os bens da alma. Interessante que os dois primeiros, o externo e o corpóreo, deveriam ser para ele considerados simples meios para a realização do mais importante, que seria o terceiro, os bens da alma. E isso valeria, segundo Aristóteles, tanto para o indivíduo quanto para o Estado. Slide 9, eudaimonia, que seria um estado completo de autossuficiência em ciência, um fim a ser atingido exclusivamente por si mesmo. Mas geralmente traduz-se eudaimonia como felicidade e bem-estar. E o termo tem alguma semelhança também com sucesso, pois, além de viver bem, as pessoas querem sair-se bem. Abrange assim o prazer. Abrange o prazer, mas vai um pouco além. No livro 10 de sua Ética a Nicômaco, livro que ele destinou ao pai dele, Aristóteles ressaltou a vida dedicada ao estudo como a realização essencial da eudaimonia. No slide 10, temos aí um reforço no conceito de eudaimonia. Veja um esquema que procura resumir bastante a ética aristotélica e você vê logo em cima
Eudaimonia, com a definição mais sintética: felicidade, bem-estar, sucesso, objetivo principal de todos os sistemas éticos antigos. Bem, então que fique claro aqui que Aristóteles concebia a eudaimonia como um exercício ativo dos poderes da alma virtuosa, em conformidade com a razão, com a racionalidade que é a essência do ser humano. Como ele próprio escreveu, a eudaimonia seria a melhor e mais agradável coisa do mundo, a realização completa da sua essência. Então, no slide 11, nós teríamos uma palavrinha que você pode não conhecer ou não estar habituado: dianoéticas. Seriam as virtudes do pensamento, da racionalização, ao passo que as virtudes éticas seriam as virtudes referentes ao caráter do homem mesmo em si, a moral. Por virtudes dianoéticas, entende-se a capacidade de conhecimento possível da alma racional. De acordo com Aristóteles, as virtudes dianoéticas seriam a arte, a ciência, a sabedoria prática, a sapiência e o intelecto. Slide 12. A justa medida de Aristóteles, ou mediania. Segundo ele, as qualidades do caráter poderiam ser dispostas de modo que ficasse no meio termo entre os dois extremos, os dois vícios, um por falta, o outro por excesso. Por exemplo, vício por falta, veja aí a tabela, você teria a covardia. E o vício por excesso? A temeridade. Então, a temeridade, para quem não sabe, aquela disposição de correr riscos desnecessários, pessoas que não têm medo de nada e que por isso são muito vulneráveis a sofrerem danos irreversíveis. Isso não é bom. Por outro lado, a covardia também, a falta de coragem, seria um vício por falta. Aristóteles então dizia que a virtude estaria sempre na moderação, no meio termo, na justa medida. Então, coragem seria virtude, covardia e temeridade seriam vícios, defeitos. E aí você pode ver o resto da tabela. Tá bom? Slide 13, encerramos aqui nossa aula 6. Muito obrigado pela atenção. Sugerindo que você faça a leitura da página 148, final do capítulo sobre Aristóteles, em sua apostila. Muito obrigado.